Vê só, entenda essa parte agora como uma continuação direta do bloco anterior que fala sobre polaridade. Aqui eu vou falar sobre as forças intermoleculares. Como eu disse para você, é o que mantém as moléculas unidas. Vê só, acompanha comigo. Imagina aqui que você tenha uma situação de observar o estado físico de diferentes materiais. Não importa qual é o material, só entenda que ele é formado por ligações covalentes. Quando você está no estado gasoso, as partículas estão bem isoladas, não querem saber uma da outra, estão lá de boaça, sem se preocupar uma de querer atrair ou se afastar de alguma outra que possa aparecer ali. Agora, quando você vai fazendo esse material resfriar, quando você vai diminuindo a energia das partículas, eles começam a se aproximar até chegar no estado sólido. E, para um material formado por ligações covalentes existir no estado sólido, precisa ter uma força que mantenha cada uma dessas moléculas aí unidas uma às outras. Lembre, o que mantém as moléculas unidas quando o material está no estado sólido ou quando ele está no estado líquido não é a ligação covalente. O que mantém as moléculas unidas é o que a gente chama de força intermolecular. Essas forças, elas são responsáveis por dizer se o material vai ser solúvel ou não em outro, porque quanto mais compatíveis forem as forças intermoleculares entre os materiais que você estiver misturando, mais solúveis eles vão ser. Ela vai justificar os valores das temperaturas de fusão e de ebulição, porque se a força é muito intensa, é difícil você separar as moléculas. Se isso acontece, você precisa fornecer uma temperatura muito alta para o material, para que a energia fornecida por essa temperatura seja suficiente para fazer essas forças se romperem. Então, pense nas forças intermoleculares como o que justifica a existência dos estados sólido e líquido, a noção da solubilidade de um material em outro e os valores das temperaturas de fusão e de ebulição. Aí bora ver quais são as forças intermoleculares e como é que elas são aplicadas dentro de cada uma das moléculas. Seguinte, pensar sobre a molécula que é apolar. Moléculas apolares, lembre-se, são moléculas que não têm atração por um campo natural. Não existe uma região positiva e não existe uma região negativa dentro delas. Mas as moléculas apolares, elas existem no estado sólido, ou seja, alguma força permite a atração entre elas. O nome da força intermolecular que existe para atrair moléculas apolares é chamada dipolo instantâneo, dipolo induzido. O que você vai pensar? Tá aqui as moléculas apolares, elas não têm carga, estão lá de boa, mas de alguma forma, por conta da aproximação entre elas, uma das moléculas ela cria um dipolo instantâneo. Ela se deformou um pouquinho ali, uma região dela ficou cheia de elétrons, ficou negativa, outra região dela ficou com pouco elétrons, ficou positiva. No momento que essa molécula que criou esse dipolo, essas cargas instantâneas, se aproximarem da outra, ela vai induzir a criação de cargas nessa outra. E aí, ó, essa forçou a criação de carga nessa. Aí essa aqui vai se aproximar de outra e forçar a criação de carga de outra. E assim, uma molécula vai induzindo a outra a criar esses dipolos. Por isso que o nome do processo que existe da atração entre eles é dipolo instantâneo e dipolo induzido. Tá? Então, o processo que faz com que moléculas apolares se mantenham unidas no estado sólido e no estado líquido é chamado dipolo instantâneo e dipolo induzido. Como isso não é algo natural, essa é uma força pouco intensa. A atração entre essas moléculas é fraquíssima. Logo, para você fazer o material derreter ou para você fazer o material evaporar, ou nesse caso vaporizar de forma geral, é muito simples. Porque uma baixa temperatura já fornece energia suficiente para que essas forças intermoleculares sejam rompidas. Tá? Então, materiais voláteis, materiais que passam para o estado gasoso com muita facilidade, tendenciosamente, são materiais apolares unidas por dipolo instantâneo e dipolo induzido. Tá? Isso aqui só acontece para moléculas apolares. É por isso que um líquido apolar se dissolve no outro, porque ambos têm forças dipolo instantâneo e dipolo induzido. Agora, a partir do momento que as moléculas são polares,
naturalmente, dentro de cada uma delas existe uma região positiva e existe uma região negativa. Então, quando essas moléculas se aproximarem, elas simplesmente só vão atrair as cargas opostas uma da outra. Então, veja, peguei uma molécula polar, coloquei perto de outra molécula polar, a parte positiva de uma atrai a parte negativa da outra, aí a parte negativa da outra atrai a parte positiva de uma e por aí vai. Elas começam a se atrair em rede. Isso é chamado agora de dipolo permanente, dipolo permanente. Por que permanente? Porque é fixo da molécula. Toda molécula polar naturalmente tem cargas. E essas cargas elas são permanentes. Como é algo que já existe, essa interação ela passa a ser agora muito intensa. Então, é difícil você separar moléculas unidas por dipolo permanente e dipolo permanente. Isso faz com que os pontos de fusão e os pontos de ebulição agora fiquem altos. Então, é necessária uma maior temperatura agora para garantir que esses materiais possam sair do estado sólido para o líquido ou do estado líquido para o gasoso. E quanto mais polar a molécula for, quanto maior for essa região negativa em relação à carga dela, e quanto maior for essa região positiva em relação à carga, a atração fica mais forte. Se a atração é mais forte, os pontos de fusão e de ebulição ficam muito mais altos, tá? Então lembre, apolares de polo instantâneo e de polo induzido, moléculas polares de polo permanente e de polo permanente. E você tem um tipo de interação que é muito emblemático, que é chamada ligação de hidrogênio. Ignora o que o prof fez aqui agora, que ele percebeu agora, de ter deixado o mesmo nome se repetir, tá? Pelo amor de Deus. O nome da interação que eu vou falar agora é ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Apesar de receber o nome ligação, ela não é uma ligação química de fato, tá? Ela é uma força intermolecular, ou seja, ela é uma atração que está existindo entre duas ou mais moléculas. Para ela acontecer, você não vai pensar sobre polaridade, você não vai pensar sobre apolaridade. Você vai pensar nisso aqui. Você vai olhar para a molécula que você tem, ou as moléculas que você tem. Se elas tiverem átomos de hidrogênio, as duas tem que ter, tá? Se elas tiverem átomos de hidrogênio ligados diretamente com flúor, oxigênio ou nitrogênio, e somente esses três elementos, a gente pode dizer, tá, essas duas moléculas vão se atrair por ligação de hidrogênio. Vou começar com um exemplo muito simples. A água. Eu quero falar sobre a atração entre duas moléculas de água. Percebe? Eu tenho hidrogênio ligado diretamente com oxigênio. Na outra, eu tenho hidrogênio ligado diretamente com oxigênio. Então, eu posso dizer que essa molécula vai atrair essa por uma força chamada ligação de hidrogênio. O que vai acontecer? O hidrogênio de uma vai ser atraído pelo oxigênio da outra. Ah, Micael, vai formar uma ligação química entre eles? Não. Essa interação aqui normalmente é representada por esses tracinhos assim partidos. É uma força intermolecular. Então, uma molécula de água vai ser atraída pela outra molécula de água por meio dessa interação chamada ligação de hidrogênio. Tá? Lembre, para ela acontecer, eu preciso ter átomos de hidrogênio ligados diretamente a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. É o que acontece lá no seu DNA. Veja, você tem aqui a base nitrogenada adenina. Ela tem o quê? Isso. Hidrogênio ligado diretamente com o nitrogênio. A outra molécula, que é a timina, ela tem o quê? Átomos de oxigênio e ela tem hidrogênio ligado diretamente com o nitrogênio. Aí, Micael, se essa aqui tivesse essa parte, hidrogênio ligado com nitrogênio, mas essa não tivesse nem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio, poderia acontecer ligação de hidrogênio? Não. Tá? Então, veja, em uma das moléculas, você precisa obrigatoriamente ter hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E na outra molécula, você também precisa ter hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E a atração de uma para outra não precisa ser necessariamente entre esses dois átomos que têm essas duas coisas, tá? Basta que
esse hidrogênio consiga ser atraído por algum desses três FON, e da outra molécula, esse hidrogênio consiga ser atraído por algum desses outros três FON, tá? Então, veja, poderia ser uma atração disso direto com isso. Mas, nesse caso, esse grupo se atrai com esse nitrogênio, esse grupo se atrai com esse oxigênio. Por quê? Porque as duas moléculas têm hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, e a outra molécula tem um desses átomos aparecendo ali. Isso aqui não é obrigatoriedade. Pode acontecer ou não. Mas para as duas se atraírem, obrigatoriamente você precisaria ter necessariamente nisso. As duas ter hidrogênio ligado à FON, tá? Guarde isso, por favor. Essas questões que envolvem forças intermoleculares são bem simples de você identificar o que ela quer, tá? Você vai ver já quando a gente for responder elas. Essas três forças aqui, elas são forças que eu chamo de forças convencionais. Porque elas servem para justificar a solubilidade entre dois materiais. Por exemplo, por que a água se dissolve também na açúcar, ou por que o açúcar se dissolve também na água? Porque os dois formam ligação de hidrogênio, mas elas também explicam pontos de fusão e ebulição. Tanto é que, quando você fala de ligação de hidrogênio, você está falando de forças extremamente intensas. Nesse caso, os pontos de fusão e de ebulição dos materiais são muito altos quando você compara. Isso quer dizer que as temperaturas que você precisa para fazer um material mantido por ligações de hidrogênio sofrer mudança de estado físico, ela tem que ser muito alta. Mas existem forças que eu chamo de forças circunstanciais. Elas só acontecem quando você mistura dois materiais diferentes. Não explicam estado físico. Elas não têm a ver com mudança de estado físico. Elas têm a ver com solubilidade. São duas, tá? Uma chamada de dipolo permanente e dipolo induzido e a outra chamada de íon dipolo. Bora ver a diferença entre elas. Veja, sempre que você falar dessa interação de dipolo permanente e dipolo induzido, pense, é quando eu tenho uma molécula polar e eu estou forçando ela a interagir com uma molécula que seja apolar. Então, veja, a molécula polar naturalmente tem lá suas cargas de boa. Quando ela se aproxima de uma molécula apolar, ela induz a criação de cargas nela. Então, veja, eu tenho um material que permanentemente é apolar e eu estou forçando a outra a criar cargas. Nome da ligação, da força intermolecular, na verdade, dipolo permanente e dipolo instantâneo, ou dipolo permanente e dipolo induzido, ou simplesmente dipolo, dipolo induzido. Quando você pega um material apolar e você mistura com um polar. O principal exemplo que você vai lembrar é quando você pegar gás oxigênio e você pensar nele dissolvido dentro da água. Por quê? Porque o gás oxigênio, formado por O2, é uma molécula apolar, porque não tem diferença de eletronegatividade, não tem como você tem uma região negativa e uma região positiva ali dentro da molécula. E a água é uma molécula polar. E existe gás oxigênio dissolvido dentro da água, mas lembre que a quantidade é muito pequena. Por quê? Porque a polaridade não é compatível, então a força intermolecular ela não tem uma intensidade muito grande. É por isso que é difícil você prender gás oxigênio dentro da água, tá? Porque essa força de polo permanente e polo induzido, ela não é tão intensa. Então as moléculas de água não conseguem segurar com muita força o gás oxigênio. Mas acontece, tá? Então, sempre que você pensar sobre a ideia de um material apolar dissolvido num polar, entenda, é porque ali está acontecendo de polo permanente e de polo induzido. E uma outra interação extremamente importante é chamada íon dipolo. Aqui agora eu já estou fugindo um pouquinho das ligações covalentes. Por quê? Se eu tenho um íon, eu estou às vezes falando também de um material que ele teve origem na ligação iônica. Ele pode ter vindo da ligação iônica. E aí o que vai acontecer? Sempre então vai ter um material que é um íon e ele vai estar atraído por uma molécula polar. Caio, como é que eu vou pensar sobre o exemplo disso aqui? Você sempre vai lembrar de um sal ou de um ácido dentro da água. O que vai acontecer? O íon, que é uma carga negativa ou que é uma carga positiva, vai forçar as moléculas de água a se reorganizar ao redor dele para atrair ele. Então, por exemplo, o cloro era o NaCl, né? Coloquei o NaCl dentro da água, ele dissociou.
O Na+ foi para um canto, Cl- foi para o outro. Os íons negativos de cloro vão ser atraídos pelos hidrogênios da água. Os íons positivos de sódio vão ser atraídos pelos oxigênios da água. As moléculas de água elas vão ficar cercando esses íons. Essa interação é chamada íon dipolo. Essa é uma interação extremamente intensa. Muito mais intensa do que a ligação de hidrogênio. A questão é que aqui a gente não tem como falar que a temperatura de fusão vai ficar mais alta. Não tem nada a ver com isso, necessariamente. O que você vai pensar? Você vai pensar que a solubilidade do material vai ser muito grande. Então, íons dentro da água se dissolvem muito bem por conta da interação íon-dipolo, tá? Essa é a interação mais intensa. Ela é tão intensa que, às vezes, quando você pega o material e você começa a retirar a água dele, peguei água com sal, comecei a esquentar para a água ir embora. É possível que esses íons Na e Cl- se juntem de novo e ainda existam moléculas de água apregadas a eles. De tão intensa que isso é. A gente chama essa camada de água que vai ficar aqui ao redor do íon de camada de solvatação. Tá? Então, a água ela vai solvatar o íon. Camada de solvatação. E se o íon for embora e permanecer com água, a gente diz que ele está hidratado. Tá? Essa interação ela é realmente muito intensa, minha gente. Por favor, lembre dela. Tá? Íon. Coloquei um íon dentro da água, esse íon vai atrair as moléculas de água e vai forçar as moléculas de água a se juntar ao redor dele. O pessoal usa essa técnica aqui para fazer chuva. Coloca sal nas nuvens, os íons começam a puxar moléculas de água, a água vai ficar mais pesada porque está se acumulando, forma gotas, piu, choveu, tá? Então, lembre disso. Bora fazer questão? Tem um texto aí que fala sobre a sua pele. Você pode ler. Bora para o comando que ela diz o seguinte, ó. A função hidratante dessas substâncias, que são ali materiais usados nos hidratantes, ela é eficaz porque estabelecem com a água predominantemente interações químicas de que tipo? Eu estou falando sobre a capacidade de um material hidratar alguma coisa. Hidratar é ficar cercado de moléculas de água. Se eu quero cercar moléculas de água ao redor de alguma coisa, é porque aquela coisa tem que atrair as moléculas de água. A questão está falando que os principais materiais usados no hidratante que fazem essa capacidade de hidratação estão aí, ó, glicerol e ureia. E eu quero entender qual é o tipo de interação que existe entre o glicerol e a ureia e a água. Olha para a molécula dessas duas coisinhas aí. Hidrogênio ligado com oxigênio, hidrogênio ligado com oxigênio, hidrogênio ligado com oxigênio. Na ureia, nitrogênio ligado com o hidrogênio, nitrogênio ligado com o hidrogênio. E ainda tem o oxigênio aqui de cara, para brincar também. Percebe que nas duas moléculas você tem a presença do hidrogênio ligado a um dos FON. Sempre que entre duas moléculas elas tiverem isso aqui, é porque a interação que vai acontecer entre esses compostos eu vou chamar de ligação de hidrogênio. Aí, Micael, vai ser ligação iônica? Vai ser ligação covalente? Por que eu não posso falar nenhuma dessas duas? Porque quando eu formo uma ligação iônica ou quando eu formo ligação covalente, eu estou falando da formação de um composto novo. Eu não estou formando uma coisa nova. É só que a sua pele vai ficar cercada de moléculas de água. A água continua sendo água, a sua pele continua sendo sua pele. Elas só vão estar atraídas. Essa atração ela só acontece por conta das forças intermoleculares. Então, qualquer coisa que fale sobre atração somente, união, querem ficar juntos, mas não estão dando origem a uma coisa nova. Não fale de ligação, fale de força intermolecular. Tá? Por isso que a resposta da questão 5 é a letra C. Bora para 6. Diz assim. O ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio é um importante reagente químico industrial utilizado na produção de plásticos e processamento de couro. Na indústria alimentar, o ácido clorídrico é empregado como aditivo alimentar e na produção de gelatina. A menos que seja pressurizado ou resfriado, o ácido clorídrico se transformará em gás se houver cerca de 60% ou menos de água. A solubilidade desse ácido em 80% de água se origina da formação de interações moleculares do tipo... Veja, eu já estou dizendo para você. Interações moleculares. Aí, bora brincar. Eu tenho o HCl se dissolvendo na água. O HCl é um ácido, certo?
eu tenho esse ácido dentro da água, ele vai se quebrar, ele vai gerar H+, ele vai gerar Cl-. Vai ter íons. Mas em algum momento apareceu aqui a opção interação íon-dipolo? Não. Então eu não vou pensar desse jeito. Ah, mas tem ligação iônica. Aqui tem íons, mas na água não tem íon. Não tem como ter uma ligação iônica com somente uma parte dos compostos tendo íons, tá? Esqueça. Mas o que você vai pensar? Eu vou pensar na molécula de HCl sem ter quebrado. Estou falando de solubilidade, estou falando de o material se misturar na água. Lembre, o que é que eu vou pensar? Ou vai ser dipolo induzido, dipolo instantâneo, ou vai ser dipolo permanente, ou vai ser ligação de hidrogênio. HCl, eu tenho hidrogênio ligado numa ligação covalente com o cloro. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ao redor dele cria uma carga negativa, ao redor do hidrogênio cria uma carga positiva. Se eu tenho criação de cargas, eu tenho uma molécula polar. E essa molécula polar está dentro da água, que também é polar. Ah, então vai formar ligação de hidrogênio. O HCl tem hidrogênio ligado a flúor? Não. Tem hidrogênio ligado a oxigênio? Também não. Tem hidrogênio ligado com nitrogênio? Não. Então, eu tenho a atração aqui, então, entre duas moléculas polares, onde não há possibilidade de formar ligação de hidrogênio entre elas. Se eu tenho, então, a atração entre duas moléculas polares, o nome da atração é dipolo permanente, ou simplesmente dipolo, tá? Então, tome cuidado com isso. A água nem sempre vai formar ligação de hidrogênio, porque nem sempre a outra molécula que vai se misturar com ela tem essa capacidade. Então, observe se as duas moléculas que vão ser misturadas têm isso. Se não, parta para as outras. Questão 7 diz assim, ó. A figura mostra duas etapas de desidratação de um óxido hidratado. A primeira etapa é realizada em uma faixa de temperatura entre 25 e 250 graus. A segunda etapa é realizada em uma faixa de temperatura entre 250 e 550 graus. Percebe que a segunda é uma temperatura muito mais alta. Ou seja, fornece mais energia para o material. Nas etapas 1 e 2 são rompidas, respectivamente, ligações de que tipo? Bora pensar. Etapa 1. Você tem um dado composto aqui que ele não está representando para a gente qual é. E ela está ligado a um OH. Pense comigo. Oxigênio, ele quer fazer duas ligações. Ele está fazendo uma com o hidrogênio. Então, porque a outra está representada por isso aqui. Então, ó, o oxigênio está ligado a essa estrutura com uma ligação covalente. E o oxigênio está ligado ao hidrogênio, completando o octeto. Isso acontece com todos os três. E, de alguma forma, também ali, junto a ele, você tem isso aqui. OH2. Você nunca ouviu falar disso, porque essa é uma molécula muito estranha para a gente. Ele só inverteu a ordem. Me diga, aqui, tem alguém que está incompleto? Tem alguém que está querendo fazer ligação ainda? Não, porque o hidrogênio está com 2 elétrons, que ele queria, o oxigênio está com 8. A molécula de água é uma molécula completa. Então, o que está acontecendo? E a água não está ligado a isso. A água, de alguma forma, ela está sendo atraída por essa partezinha aqui, certo? E isso está acontecendo com todo mundo. Aí, a etapa 1 aconteceu, você removeu as águas, percebe? Ó, não tem mais água nenhuma aqui. Na etapa 2, para ela acontecer, veja, daqui para cá, o que é que mudou? Que só sobraram agora 2 oxigênios e os hidrogênios foram embora. O hidrogênio ele estava de fato ligado ao oxigênio. Para o hidrogênio ter ido embora, eu tenho que ter quebrado essa ligação entre eles. Eu estou falando de uma força intermolecular? Não. Eu estou falando de uma ligação covalente entre o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. Então a questão está querendo saber, né? Qual é o tipo de ligação que foi rompida? Veja, se eu tenho oxigênio ligado diretamente com o hidrogênio em uma molécula e oxigênio ligado diretamente a hidrogênio em outra, a interação que existe entre elas é chamada de ligação de hidrogênio, que em algumas questões pode aparecer para você ainda como ponte de hidrogênio, tá? Então, ó, esqueça a letra A, esqueça a letra E. E na etapa 2, lembre, eu rompi interações do hidrogênio com o oxigênio. Essa interação agora é uma interação entre átomos. Eu estava formando uma ligação entre eles. E a ligação entre hidrogênio e oxigênio é de que tipo? Exatamente, ligação covalente. Então, ó, temos aí como resposta, letra D, ponte de hidrogênio e ligação covalente. Tá bom? Questão 8.
As ligações entre as moléculas de proteínas dos fios de cabelo são responsáveis por sua estabilidade estrutural, forma e resistência mecânica. As figuras mostram os 3 principais tipos de ligações estabelecidas entre as moléculas de proteínas que formam os fios capilares. Ela quer que a gente identifique, então, nas ligações 1, 2 e 3, quais os tipos delas. Bora lá. Ligação 1. Percebe? Isso aqui é uma molécula que não está conectada diretamente com essa. Aqui você tem a leucina e aqui você tem a valina. E entre elas está acontecendo uma ligação. Veja, viu? Oxigênio ligado diretamente a hidrogênio com uma molécula que ela tem. Oxigênio ligado diretamente a hidrogênio que a outra molécula também tem. E o que aconteceu? O hidrogênio de uma molécula está atraindo o oxigênio da outra. Consequentemente, o hidrogênio dessa molécula vai atrair o oxigênio da outra. O nome dessa interação é ligação de hidrogênio. Então, eu já sei que a primeira opção está aqui. Ligação de hidrogênio. Vamos lá agora ver a segunda ligação que acontece. A ligação 2 é uma ligação entre 2 átomos de enxofre. Percebe que isso tudo aqui é uma molécula só, que ele chamou de cistina. Enxofre é ametal. Ligação entre ametais é uma ligação covalente. Pertencem à mesma molécula, está formando o composto. Então, ligação covalente. E no caso do 3, percebe, são 2 moléculas diferentes, certo? Você tem a lisina e você tem o ácido glutâmico. E aqui na ponta você tem um cátion, na outra ponta você tem um ânion. Ligação entre cátion e ânion é ligação entre íons. Logo, é uma ligação iônica. Por quê? Porque tem íons na história. Então, veja, a ligação 1 é uma ligação de hidrogênio, a ligação 2 é uma ligação covalente e a ligação 3 é uma ligação iônica. Micael, por que não é uma ligação íon dipolo? Porque você não tem um íon e uma molécula polar, você tem literalmente 2 íons interagindo um com o outro. Então, ligação de hidrogênio, ligação covalente e ligação iônica. Beleza? Próxima. Bebidas alcoólicas, algumas soluções desinfetantes ou até álcool combustível são exemplos de misturas constituídas por etanol e água. A afinidade, leia-se, atração intermolecular, entre esses líquidos é suficiente para possibilitar que a mistura formada por 500 ml de água e 500 ml de etanol origine uma solução de 970 ml, em um processo que envolve liberação de pequena quantidade de energia. De certa forma, isso constitui um problema para os fabricantes, uma vez que, para obterem 1 litro dessa mistura, necessitam misturar mais do que 500 ml de cada um dos líquidos. Do ponto de vista da química, a que se deve essa variação de volume? Veja, pensar em o volume ocupado por um material, você tem que pensar na distância das ligações que existem entre as moléculas que formam ele. Quanto mais distante essas moléculas estiverem, mais volume elas estão ocupando. Quanto mais próximas essas moléculas estiverem, menos volume elas estão ocupando. Se os materiais têm uma afinidade muito grande, veja, eu estou falando sobre água e álcool. Eu estou falando sobre a água, uma molécula que tem hidrogênio ligado com oxigênio, e eu estou falando sobre o álcool, uma molécula que também tem hidrogênio ligado com oxigênio. Percebe que as duas, elas têm capacidade de formar ligação de hidrogênio. Então, a afinidade entre essas moléculas ela é extrema, porque como você tem ligações de hidrogênio, esse caso aqui são ligações de hidrogênio muito fortes. Logo, as moléculas querem ficar muito próximas umas das outras. Se as moléculas querem ficar muito próximas, o espaço que elas ocupam vão acabar diminuindo. Então, é a redução do volume das moléculas? Não, porque a molécula não muda de tamanho. O que muda de tamanho é a distância entre elas. Esqueça a letra A. O abaixamento da massa molecular, a gente não está removendo átomos. Então, como a quantidade de átomos permanece a mesma, a massa tem que ser a mesma. É a formação de ligações covalentes mais fortes. Ligação covalente está acontecendo aqui e aqui. Ligação covalente está acontecendo aqui e aqui, por exemplo. Mas você não está mexendo na intensidade da interação que existe dentro da molécula. Letra D. A diminuição do grau de agitação das moléculas. Diminuir o grau de agitação está dizendo que eu estou baixando a temperatura. Eu estou baixando a temperatura? Não, tipo, eu misturei os dois materiais. Mas o que aconteceu? Eu tive o estabelecimento de interações intermoleculares mais intensas. A água atrai com tanta força as moléculas de álcool que faz elas quererem permanecer
muito juntas, logo o volume ocupado por elas vai diminuir drasticamente. Beleza? 10. A última desse bloco diz assim: a temperatura de ebulição de uma substância normalmente aumenta à medida que aumenta a sua massa. Quanto mais pesada uma molécula, mais difícil é para ela passar para o estado gasoso. As moléculas de butano, acetona e álcool isopropílico possuem exatamente a mesma massa molecular. Porém, os seus pontos de ebulição são bastante distantes, como apresentados na tabela abaixo. Veja, o butano tem ponto de ebulição menos 0,6, a acetona tem ponto de ebulição 56 graus e o álcool 82. Percebe que aconteceu um aumento no ponto de ebulição, mas não é a massa que está influenciando nessas moléculas. Vamos pegar um spoiler aqui delas. Butano. O butano é uma molécula apolar. Micael, como eu ia saber? Você agora ainda não ia saber, não. Mais para frente você ia, mas eu estou lhe dizendo. O butano é uma molécula apolar. Se é apolar, o tipo de interação que mantém as suas moléculas unidas é dipolo instantâneo, dipolo induzido. E é uma interação extremamente fraca. Por isso, o ponto de ebulição é bem baixinho. Acetona. Acetona é uma molécula polar. Como é uma molécula polar, os tipos de interações entre as moléculas de acetona é do tipo dipolo permanente. Dipolo permanente é mais intensa. Isso faz com que a temperatura de ebulição aumente. E no caso do álcool isopropílico, ele é um álcool pequenininho, só tem 3 carbonos, é um álcool muito polar. E para além disso, ele tem isso aqui, ó, hidrogênio ligado com oxigênio. Logo, as forças intermoleculares que vão acontecer entre as moléculas de álcool são do tipo ligação de hidrogênio. É isso que faz com que ele tenha a maior temperatura de ebulição. Então, se você tem materiais que têm a mesma massa, o que diferencia as temperaturas de ebulição deles são justamente a intensidade das forças. Quanto mais intensa for a interação intermolecular, maior é o ponto de ebulição do material. Então, vê, letra A, o butano realiza interação de tipo dipolo-dipolo? Não. Letra B, as moléculas de acetona realizam interações do tipo de ligação de hidrogênio? Não, porque não tem hidrogênio ligado com oxigênio. Letra C, as moléculas de álcool isopropílico realizam interações do tipo de ligação de hidrogênio? Sim. Letra D, as moléculas de acetona realizam interações do tipo dispersão de London? Dispersão de London é dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá? Não. Letra E, as moléculas de álcool realizam interações do tipo dipolo induzido? Não, porque isso acontece se você misturar uma molécula polar com uma molécula apolar. E como eu estou falando do álcool, ambas são polares. E tem OH para formar ligação de hidrogênio, tá? Esse bloco acaba por aqui, eu espero que você tenha entendido tudo. Falta só mais um pouquinho para a gente terminar, então vai na fé que vai dar certo.